vamos lá ver a diferença de cada um. Bem, aqui temos agregação e composição. E também tem associação, tá? Bem, associação, tá aqui um exemplo de diagrama, ocorre quando uma classe possui atributos do tipo de outra classe. Exemplo aqui no diagrama, ele é representado pela setinha preta apontando para outra classe em que está associada. Nesse caso aqui, ó, um carro ele tem 4 pneus. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 pneus que são do tipo de outra classe, incluído como um atributo da minha classe. Então nesse caso aqui, nesse exemplo de carro, eu tenho uma classe carro e tem uma classe, por exemplo, porta, para diferenciar. Um carro ele pode ter 2 portas ou 4 portas. Então você pode dizer que aqui, ó, porta 1, que é a porta da frente, porta 2. Um carro ele pode ter 2 ou 4 portas. Então vou fazer um de 4 portas aqui. Dessa forma. Aqui eu estou associando essa classe. Espera, que eu fiz eu fiz no canto errado. Eu tenho que colocar na classe carro, né? Na classe carro. Aqui. Eu estou associando uma classe do tipo porta a essa classe carro. Ah, porque eu não herdo? Nesse caso aqui eu não vou herdar porque eu estou associando uma classe como sendo um atributo de outra classe. E temos a composição. Nesse exemplo aqui, podemos ver que banco, ele possui conta corrente, contas, e conta poupança. Então, ele contém uma outra classe como tipo de atributo. E aqui ó, que ele fala, ó, no caso desta composição, uma vez que o objeto banco for destruído, então se eu destruir esse objeto banco, todos os objetos poupança e corrente devem ser destruídos também. Por quê? Porque banco contém essas duas classes. Então isso é uma composição. Essa classe está composta de outras classes. Então se eu apagar isso aqui, eu estou apagando as outras coisas também. E temos também a agregação. A agregação, tá aqui. Eu não consegui abrir ali. A agregação está composta, aqui ó, comprador, vendedor, produto. Eu tenho 3 tipos de classes diferentes de outras classes, então eu associo dessa forma, com esse triângulo. Então, ó, agregação é esse losango vazio. E composição, ele está preenchido de preto aqui. Quer dizer que se eu apagar a venda aqui, isso aqui continua existindo. Mas na composição, se eu apagar isso aqui, eu estou apagando todas as outras casas aqui. Ó. Neste caso, venda é o objeto definido como sendo o todo. Então, agregação e composição se relaciona com um todo e suas partes. Suas partes seriam as outras classes. E esse objeto somente pode existir caso os demais objetos que compõem também existam. Então, aqui, se eles existem, essa pode existir. Se essa não existe, esses podem existir ainda, essas outras classes. Mas esse aqui, o todo, só existe se as partes existirem. Entendeu? Utilizando esse mesmo exemplo aqui, eu tenho que carro é o todo e porta é a parte. Um carro ele pode ter 4 portas, então ele está agregando. O carro aqui ele existe e as portas também existem. Para um caso de composição, é quando, se eu destruir esse carro aqui, as portas também têm que ser destruídas. Então, como é que eu faria isso aqui? Seria pelo construtor. Por exemplo, se eu digo que carro, dessa forma, eu inicio porta, aqui ó, diz.porta1 recebe nova porta.
Ou seja, eu estou instanciando o objeto porta dentro do construtor do objeto carro. Então, se eu tiver um main aqui, ó, se eu tiver um main e nesse main eu dizer que carro é igual a meu carro, dessa forma, eu estou dizendo que carro existe. Então, esse carro ele está composto de portas aqui dentro. Então, eu vou instanciar as 4 portas aqui dentro. Mas o que acontece se eu destruir esse carro? Se eu disser que carro agora é null. Se eu usar o destrutor e destruir esse carro. O que é que acontece com as portas? Elas também passam a não existir mais. Por quê? Porque eu estou criando os meus objetos porta dentro do construtor de carro. Então, quando eu faço isso aqui é uma composição. Esse objeto, quando eu crio, está composto de todos esses objetos portas. Já o exemplo de agregação, o que é que acontece? Se esses objetos portas aqui não existirem, eu não consigo utilizar ele aqui. Por exemplo, se eu vou... deixa eu trocar aqui por pneu, em vez de... que vai ser mais interessante. Tá, aqui eu tenho pneu em vez de porta, e onde for porta eu vou trocar para pneu. Bem, o que é que acontece? Para que esse carro exista, o pneu também tem que existir. Ou seja, eles já devem existir. Daquela forma que eu estava fazendo lá, eu estava instanciando eles aqui dentro. Só que, por exemplo, no main aqui, para eu poder criar um carro, esses objetos pneu já deveriam existir. Digamos que o pneu ele tem uma marca. Ele tem uma marca aqui. Então, eu tenho que instanciar o pneu antes, tá? Pneu 1 vai ser um novo pneu da marca, sei lá, Pirelli. Sei lá, eu tô inventando. Pirelli, por exemplo. Deu erro aqui, deconstruiu o pneu is undefined. Tá, é porque eu não defini o construtor aqui, né? Então, é só dizer que pneu recebe marca marca recebe marca, certo? E aí aqui ele vai parar de dar erro. Certo, vamos instanciar 4 pneus da mesma marca, não tem importância nenhuma. E lá no construtor do carro eu vou pedir os pneus. Pneu 1. Então eu acho que se eu gerar o construtor aqui, ó. Aqui errado. Ele já vai pedir o pneu aqui dentro. Então, ó, quando eu for instanciar aqui, eu preciso passar um pneu. Pneu 1, pneu 2. Pneu 3 e pneu 4. O que acontece? Dessa forma aqui, eu estou dizendo que o carro ele só vai existir se existir os objetos pneu. Por quê? Se eu apagar eles aqui, ó, já vai dar erro. Vai dizer que essas variáveis não existem. Por quê? Porque os pneus não existem.
o carro ele não pode existir sem os pneus, não tem como. Então, na agregação, diferente da composição, eu tenho que criar os objetos que vão ser passados para o atributo desse objeto todo, ou seja, o todo não existe sem as partes. E na composição, não. Na composição, o que acontece é que se eu destruir o meu carro, eu vou estar destruindo os pneus também. Nesse caso aqui, se eu destruir o carro, eu não estou destruindo os pneus. Eu estou destruindo apenas o carro. Os pneus ainda têm referência aqui em cima. Se você ver, ó, tem referência para eles aqui em cima. Se eu disser que carro agora é null, eu não estou destruindo os pneus. Os pneus ainda existem. Eu posso utilizar eles em outro canto. Mas na composição não. Na composição, quando eu faço isso aqui, eu perco a referência. Porque eu estou instanciando ele dentro do construtor do carro. Então a diferença entre composição e agregação é essa. Composição é instanciado o objeto direto no construtor da classe. E assim eu estou dizendo que se eu destruir esse objeto, eu estou apagando a referência dessa outra classe. E na agregação, eu tenho que criar o objeto. Esse objeto deve existir para que eu possa criar o objeto carro. Então, essa é a diferença. Então, nos diagramas, a diferença de agregação está aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, pode existir independente dessa, mas essa só pode existir dependente dessas outras. Já na composição, tem esse losango pintado de preto. Isso significa que se eu apagar esse aqui, eu estou apagando esses outros. Ou seja, eles não existem se eu não criar esse objeto aqui. Então essa é a diferença. Vamos lá para os últimos assuntos, que é a release e interface. Bem, vamos começar primeiro com interface. O que é uma interface? A interface nada mais é do que um tipo de classe. Tá aqui, ó, interface. Se eu criar uma interface para geralmente eu diferencio, tá? Mas eu vou dizer aqui que, por exemplo, aluno. A interface aluno. O que é que eu posso fazer dentro daqui? Ela parece até uma classe normal, só que diferente da classe, a interface ela tem uma particularidade só dela. Por exemplo, os métodos, quando eu declaro aqui na interface, eu não posso dizer o corpo dele, do método. Eu só posso dizer que public, por exemplo, falar. Existe um método falar do tipo void que imprime lá falar. Certo. Esse método aqui, eu não posso dizer o corpo dele aqui. Tá vendo? Ele já dá erro aqui. Então eu boto um ponto e vírgula e tá aqui. Ah, para que serve isso? Por exemplo, se tu tem 30 métodos, fazer aniversário, por exemplo. Se tu tem 30 métodos e tu for criar uma classe aluno, tu vai ter que criar método por método, e ele vai criar o corpo, você vai ter que digitar bastante código. Na interface você pode criar o método aqui, por exemplo, tem esses dois métodos. Aí eu vou criar agora a classe aluno, tá? Ó, não pode porque já existe. Então você diferencia com o nome aqui como sendo interface. E assim você já vai estar diferenciando, porque não pode ter o mesmo nome. Então eu estou criando aqui a classe aluno. Opa. Como é que eu importo, como é que eu implemento aquela interface nessa classe? Eu digo que implements a interface aluno. Quando eu faço isso, o Java já dá erro aqui. Se eu clicar no erro e apertar ADD, aqui ó, o primeiro erro, ele já vai colocar os métodos para mim. Então, se eu fiz aqui 30 métodos, implementei essa interface nessa classe, quando eu implementar, já vai dar erro, e se eu clicar aqui, ele vai criar todos os métodos para mim. Ou seja, aqui eu vou estar criando o corpo do método. Então, eu faço isso para eu poder ter
os métodos aqui e aqui eu só modificar eles, dizer o que é que eles vão fazer. Por exemplo, esse daqui fala olá. Isso aqui mudava a idade, entendeu? Se tivesse vários métodos, você só ia chegar aqui e modificar o corpo. Aqui você está declarando o que é que o método tem. Se ele tiver um retorno, você tem que digitar aqui da mesma forma. E aqui se ele tiver um parâmetro, se ele receber um parâmetro string, você tem que passar aqui, que quando você salva aqui, ele já vai dar erro. Ó. Então eu tenho que alterar aqui, ó. Tá. Pera. Aqui eu tenho que colocar string nome, tá? Senão ele vai dar erro. Pronto. Então é isso. Interface, eu tô pegando uma coisa que já existe aqui e implementando na minha classe, para poder facilitar na hora de criar os métodos. Bem, ArrayList, ele não é muito diferente daquela lista normal que a gente cria assim, ó. Lista tal, igual a new, int, e aqui eu passo a quantidade. O que difere o ArrayList? O ArrayList ele é uma classe. Ele é uma classe que o Java já possui, já existe nele. Então o que é que eu faço para declarar um ArrayList? Um ArrayList, da mesma forma que isso aqui, vai ter posições de memória e eu vou poder armazenar alguma coisa lá dentro. Seja um objeto, seja um inteiro, seja uma palavra, várias palavras, enfim. A forma de eu declarar um ArrayList é bem parecido com isso aqui. Se você for ver, o que muda é que eu digo que um ArrayList, e aqui ó, eu tenho que importar do JavaUtil, tá? Importei. Quando eu importo, ele já bota essas duas setinhas automáticas aqui. Então, o que é que ele pede aqui dentro desse E? Esse E, ele pede o tipo. Por exemplo, se for fazer uma lista igual essa que está aqui em cima, com o tipo inteiro, aqui dentro eu passo o tipo inteiro. O que é que vem depois, se eu seguir essa mesma ordem aqui? Vem o nome da minha lista. Eu vou dizer que ela é uma lista 2. Certo? O que vem depois? Igual a new. E se eu apertar Ctrl espaço depois do new e colocar... era para colocar. Mas se eu colocar ArrayList assim, ele vai pedir o tipo de novo. Se você não precisa colocar, tá? Mas você tem que colocar o parênteses e o ponto e vírgula no final. Aqui ele está dando erro que provavelmente você vai ter que colocar a classe do tipo, tá? Por exemplo, string é o nome da classe. Quando a gente declara o int aqui, é para esse tipo aqui, ele é um tipo. Mas se você dizer que ele é um integer, eu estou dizendo que a classe do tipo integer, do int é integer. Então aqui eu estou dizendo que lista 2, por exemplo, certo? Para eu adicionar um item lá, eu digo que lista na posição tal coloca um valor, né? Nesse aqui, no ArrayList, eu não tenho quantidade de itens declaradas que eu posso colocar aqui dentro. Eu posso colocar quantos itens eu quiser, tá? Eu posso colocar 1000 itens, posso colocar 0 itens também. Aqui não, aqui eu tenho que declarar quantos eu preciso. Já aqui no ArrayList, para eu adicionar, ao invés do igual, eu digo que lista 2, que a gente tem... deixa eu apagar isso aqui de cima, só para a gente chamar de lista normal, porque eu não quero confundir os assuntos. Lista, ponto. Se eu botar um ponto, ele vai dizer todos os métodos que isso possui. Todos esses métodos fazem alguma coisa, remove, adiciona, altera e etc. Se eu quiser adicionar um item na última posição, eu chamo add, tá? Aqui, se eu colocar, eu vou colocar string, porque nesse caso aqui fica, eu teria que criar um objeto integer e aí ficaria confuso. Então, o string eu posso fazer da seguinte forma, né? Eu posso colocar aqui fulano. Eu estou adicionando o primeiro item. Se eu printar aqui a minha lista,
Caramba. Ele já imprime assim, ó. Diferente do array, que tem que ir percorrendo, ele já imprime dentro aqui. Se eu adicionar mais um item, ó, lista.add cicrano e rodar, repare que... faltou ponto e vírgula. Repare que ele imprimiu o primeiro item que eu coloquei, depois imprimiu o segundo item que eu coloquei. Então, a relist é a mesma coisa do outro, porém com formas diferentes de criar, tá? Eu crio dessa forma, então isso aqui você vai ter que decorar a forma como você instancia ele, o arraylist. Para adicionar, você chama o nome da lista que você quer adicionar, chama o método add e dentro do parâmetro você passa o que você quer salvar lá dentro. Nesse caso aqui é string, então eu estou salvando um string. Se fosse um objeto aqui, eu salvaria um objeto e assim vai. O arraylist eu posso fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, inclusive remover, tá? Eu posso remover o objeto, eu posso passar o objeto aqui dentro e ele remove. Eu posso passar o index, ou seja, a posição que está o objeto para eu poder remover, apagar tudo e tem outros métodos também. Por exemplo, index. Se eu pegar, a posição, por exemplo, se eu quero a posição de fulano, onde está fulano? Opa. Aqui. Se eu imprimir isso aqui, ó. Se eu imprimir essa chamada de método aqui. Cadê? Ó. Ele vai imprimir a posição que esse fulano tá. O fulano é o primeiro objeto da lista, então ele é a posição 0. Se eu quisesse que ele procurasse cicrano, ele já imprimia a posição 1. Então, o arraylist é um facilitador da sua vida. Você vai ter várias funções para você fazer, por exemplo, o máximo de números de uma lista. Você também vai ter essa função aqui. Mas a gente usa muito o remove e o add, tá? Ou para achar em alguma coisa. Por exemplo, tem um insert também, se eu não me engano, add. Tá, tem outro tipo de add, que no caso não é insert, tá? É add. Add aqui, ó, na posição. Por exemplo, eu quero alterar a minha posição 0. Eu não quero que seja mais fulano, eu quero que seja Davi, por exemplo. Então, eu estou alterando na posição 0 o valor tal. E colocando um novo valor lá dentro. Então, ele já... Então, o que é que aconteceu aqui? Ele não apagou o valor que estava na posição 0, tá? Ele adicionou na posição 0 esse valor e empurrou o resto para frente. Ou seja, fulano agora é 1 e cicrano é 2, tá? Mas ele adicionou no começo. Se eu quisesse adicionar outra coisa no final, etc., eu colocaria a posição. Mas ele não apaga a referência daquele outro. Então, ele mantém, tá? Se eu quiser remover um item, eu digo que remove. Isso aqui, você não vai ter como lembrar esses métodos todos. Vai ter que ser decorado. Se eu quiser, por exemplo, apagar por o index na posição, eu passo aqui. Se eu quiser apagar com o objeto, eu passo aqui também. Por exemplo, eu quero apagar o que está na posição 0, tá? Então, se eu estou querendo apagar o que está na posição 0, é Davi, tá? Ele apagou aqui. Então, o arraylist é isso. Eu possuo vários métodos para eu poder utilizar. Tá, digamos que eu tenho um arraylist de aluno, já que a gente tem a classe aluno ali. Como é que eu adiciono um aluno aqui dentro? Eu digo que lista.add aluno, tá? Como é que eu crio um objeto aqui aluno? Ou eu crio ele fora, aluno, aluno igual a new aluno, assim, dessa forma. Ou eu posso criar ele e passar ele aqui, tá? Aluno assim. Ou eu posso criar ele direto aqui. Ou seja, eu corto isso aqui, ó. E coloco ele direto aqui, sem o nome da variável. New aluno. Tá, tira ponto e vírgula, tá? Aqui, ó. Eu tô criando um novo objeto aluno dentro desse aqui, dessa posição. Se ele tivesse parâmetro, sei lá, se ele tivesse nome, por exemplo, você ia passar aqui dentro. Nome, idade, CPF, por exemplo. Você passaria aqui dentro. Isso aqui é a declaração de um objeto anônimo, tá? Eu estou declarando ele anonimamente.
sem criar uma variável. Eu estou criando ele direto no método aqui. Eu acho essa forma bem mais fácil do que eu criar 200 variáveis aqui e adicionando no final, tá? Aqui eu já adiciono ele direto. Então eu poderia fazer isso. Eu posso ter uma lista do tipo aluno, posso ter uma lista do tipo inteiro, posso ter uma lista do tipo float, etc. Isso aqui, o ArrayList é bom porque eu consigo manipular a lista mais fácil do que o vetor normal. Eu já tenho os métodos prontos para fazer isso para mim, tá? Então é isso. ArrayList é isso.